Bom, continuando com o nosso estudo de lógica de programação, agora a gente vai ver módulos em Python. O que são módulos em Python? Módulos em Python são nada mais são apenas arquivos com instruções na linguagem Python. Esses módulos têm funções que vão ajudar o programador a resolver problemas. Então você pode criar seus próprios módulos, utilizar módulos que já vêm com a biblioteca padrão do Python. Quando você instala o Python, já vem com a biblioteca padrão, que possui um conjunto de módulos, e cada módulo possui várias funções. Ou você pode usar módulos externos. Então, se você entrar lá no site do Python, www.python.org, você pode ver os módulos que vêm com a biblioteca padrão do Python, e também lá você pode procurar por módulos externos. Tem módulo para resolver tem módulo para tudo que você possa imaginar. Tem módulo para fazer cálculos estatísticos, tem módulo para trabalhar com genética. É só você pesquisar que sempre você vai achar algum módulo que contém um conjunto de funções variáveis que vai resolver algum problema que você queira resolver, alguma coisa que você queira trabalhar. Então, esses módulos são muito importantes porque você não vai reinventar a roda, né? Já está lá pronto, alguém fez para vocês, e você só vai utilizar. Então, quando a gente instala um interpretador Python com uma IDE, né, com um ambiente de desenvolvimento, ele não vem com todas as funções. Essas funções estão dentro do que a gente chama de módulo, que eu já falei. Então, um módulo pode ter várias funções, e muitas vezes você deve instalar esse módulo e importar a função. Ou seja, dizer para o interpretador Python que quer usar determinada função do módulo. Às vezes o módulo já está instalado, né? Como eu já falei, ele já vem com a biblioteca padrão do Python, e devemos apenas importar a função que queremos usar. Para a gente importar o módulo, é só a gente usar o comando import. A gente vai resolver aqui um exercício da nossa lista de exercícios que a gente está resolvendo, e nesse exercício a gente vai utilizar o módulo math. Esse módulo math ele já vem na instalação do Python, ele já vem na biblioteca padrão do Python, você não precisa instalar esse módulo, você só vai ter que importar para dentro do seu código, usando o comando import. Então vamos ver como é que a gente usa o módulo math. O módulo math tem várias funções para você fazer cálculos em matemática. Então vamos fazer aqui a quinta questão, onde a gente vai utilizar o módulo math. A quinta questão diz o seguinte: escreva um programa em Python para calcular a raiz quadrada de um número dado pelo usuário. Esse programa ele vai ter que pedir para o usuário um número, e a gente vai ter que calcular a raiz quadrada desse número. Então o programa vai ter que mostrar para o usuário a raiz quadrada desse número. Então deixa eu pegar aqui o interpretador Python. Está aqui. Vou criar um arquivo em Python. Então vamos lá. Primeiro eu vou importar a biblioteca, eu vou importar o módulo math. Eu uso esse comando aqui, ó. Import math. Pronto. Eu já vou poder usar todas as funções do módulo math. Onde é que eu vejo onde estão todas as funções do módulo math? Lá naquele site que eu falei, www.python.org, você pode ir lá e pesquisar sobre o módulo math. Lá vão estar todas as funções do módulo math para você usar. Então, assim, sempre procure olhar a documentação em Python. Tudo que você quiser sobre a linguagem está na documentação lá do Python. Então, eu vou pedir para o usuário para ele digitar um número. Vou chamar de N. N vai receber. Então, N vai receber o que o usuário digitar no teclado. Só que esse número que ele vai receber vai ser um número de ponto flutuante, vai ser um número real. Agora a gente não vai trabalhar com o número inteiro. Então eu vou colocar
o comando input dentro do comando float. Porque eu quero dizer para o interpretador Python, olha, isso aqui que o usuário digitou trata-se de um número real. Ele pode digitar um número inteiro, mas se ele digitar um número com vírgula, por exemplo, 2,8, 10,5, vai poder também fazer a raiz quadrada desse número. Tá? Então, ele não precisa somente digitar um número inteiro. Claro que se ele digitar uma letra, ele não digitar vai dar um erro, né? Vai dar erro. Ele vai interpretar como se fosse um número real, sem ele digitar um número logicamente. Aí está aqui, N vai receber o que ele digitar no teclado, o interpretador Python vai entender como número real, porque eu coloquei o input. A gente sabe que o input sempre retorna um texto, então tem que colocar dentro do comando int, quando é um número inteiro, ou dentro do comando float, quando pode ser um número real, que a gente chama em programação de número de ponto flutuante. É o número com vírgula. Eu vou chamar de raiz, a variável que vai receber a raiz quadrada do número digitado pelo usuário. Então, uma função do math que calcula a raiz quadrada se chama sqrt. O math tem várias funções. Uma delas é o sqrt, que é a função que calcula a raiz quadrada de um número. Então, eu coloco assim, ó, raiz recebe, aí eu tenho que colocar o nome do módulo, math, ponto, e o nome da função, que é sqrt. Como é que eu descobri? Olha, veja que o IDE já te dá uma opção aqui de funções, né? Veja que ele já te deu aqui, ó, tampo, calcular tangente, potência, SN para calcular o seno, mas a gente quer o sqrt. Aí dentro do parêntese eu vou colocar o N, que é a variável que vai receber o número digitado pelo usuário. Então é assim, ó, o nome do módulo, seguido do ponto, seguido da função que eu quero usar. No caso, eu vou usar a função sqrt, que calcula a raiz quadrada de um número. Agora eu vou mostrar para o usuário a raiz quadrada. Então eu vou colocar assim, print, a raiz quadrada de, colocar entre chaves, eu vou usar aqui o método format, para a gente treinar, a raiz quadrada de ponto format. Então, a primeira chave vai ser substituída pelo valor da variável n, que é o número digitado pelo usuário. O segundo conjunto, o segundo par de chaves, vai ser substituído pela variável que vai receber a raiz quadrada de n. N é o valor digitado pelo usuário. Eu coloco aqui raiz. Pronto. Está pronto o nosso programa. Vamos rodar. Eu vou salvar primeiro, né? Agora eu vou executar o programa. Apareceu um erro aqui. Deixa eu ver qual é o erro. É bom quando aparecem esses erros. Eu prefiro não apagar para a gente descobrir aqui qual é o erro, assim que a gente aprende. Veja. Faltou eu fechar aqui, ó, o parêntese do print. Aqui, ó. Tá? Faltou fechar aqui o parêntese do print. O parêntese do comando print. Tem que estar tudo dentro do comando print. Então vamos de novo salvar e rodar o programa. Digite um número. Vou colocar aqui 25. A raiz quadrada de 25 é 5. Veja que, apesar de ele ter digitado o número inteiro, ele coloca na forma de número de ponto flutuante, né? 25.0. Lembrando que é o ponto no lugar da vírgula. É o ponto que separa a parte inteira da parte decimal na linguagem Python, assim como na maioria das linguagens. Então, a raiz quadrada de 25.0 é 5.0. Deixa eu colocar aqui, fazer o programa rodar de novo. Digite um número inteiro. Eu posso digitar aqui um número decimal, um número com vírgula. Vou colocar 2.5. Veja, se eu colocar vírgula, ele não vai entender. Ó, se eu colocar 2,5, dá erro. Então, portanto, deixa eu rodar de novo.
eu tenho que colocar ponto 2,5. Vou dar Enter, tá aqui. Então, a raiz quadrada de 2,5 aí deu esse número aí grande, né? Eu posso colocar aqui para restringir duas casas decimais. Eu já falei isso em aulas anteriores, como faz. Então, eu vou colocar aqui, ó, dentro das chaves, eu vou colocar 2 ponto, aí eu vou colocar duas casas decimais. F de float, né? Então, 2 pontos. Dentro das chaves, eu coloco 2 pontos. Coloco o pontinho, que vai separar a parte inteira da parte decimal. E 2 de duas casas decimais. Então, vou rodar de novo. Ele pediu para eu salvar, né? Ele salva e executa. Digite o número inteiro. Vou colocar também 2,5. Agora ele colocou a resposta com duas casas decimais. Pronto. Está resolvido nosso programa. Vou colocar mais um exemplo aqui. Digite o número inteiro. Eu vou colocar 64. A raiz quadrada de 64 é 8. Veja que a resposta ele colocou com duas casas decimais. 8,00. Na verdade, 8,00. Que é a mesma coisa que 8. Tá bom? Então, está resolvido o nosso programa utilizando o módulo MEF, utilizando a função sqrt do módulo MEF, que é a função que calcula a raiz quadrada de um número. Então, está resolvida a questão. É isso.